Então vamos comentar nesse vídeo sobre algumas notícias de tecnologia que surgiram aí nos últimos dias. Vamos falar sobre esse textão que o Sam Altman publicou aí no blog dele, A Era da Inteligência, onde ele publicou aqui um monte de coisa falando sobre o avanço da IA. Qual que é a perspectiva dele pro futuro, onde ele fala sobre guerras, sobre empregos serem substituídos. Vamos discutir um pouco sobre isso aqui nesse vídeo. E vamos comentar também sobre essa notícia que surgiu aí recentemente, de que no Oregon eles vão estar votando por uma nova lei que talvez crie uma renda básica universal, onde cada morador do Oregon vai ganhar $1.600 para não fazer nada. E isso é um tema que tem muito a ver com esse lance de inteligência artificial, de que algumas pessoas apontam que o caminho para um avanço da inteligência artificial, para que o mundo não entre em colapso, as pessoas deveriam receber uma renda básica universal. Então vamos discutir um pouco sobre isso e o que isso tem a ver com o avanço tecnológico. E vamos comentar também sobre o novo dispositivo que a OpenAI está criando junto com o Johnny Ive, que foi um dos caras que idealizou o iPhone junto com Steve Jobs. Sim, a OpenAI vai entrar nessa onda de hardware com IA embutida no negócio. Bom, então vamos discutir sobre isso nesse vídeo. Bom, então o Sam Altman fez essa postagem aqui no blog dele, chamado A Era da Inteligência. Na verdade tá em inglês, né, mas eu traduzi aqui pra ficar mais fácil da gente discutir em cima. The Intelligence Age. E assim, basicamente nesse texto ele tá bem otimista em relação ao avanço da IA. Bom, obviamente que ele seria otimista, né? Mas ele diz que a gente vai ser capaz de fazer coisas que pareceriam mágica para os nossos avós. Que esse é um fenômeno que não é novo, mas que será acelerado novamente. As pessoas se tornaram dramaticamente mais capazes ao longo do tempo. Já podemos realizar coisas agora que nossos predecessores teriam acreditado serem impossíveis. E que a gente não se tornou mais capaz por causa de um avanço genético, mas porque a gente se beneficiou da infraestrutura da sociedade, que se tornou mais inteligente e mais capaz que qualquer um de nós sozinhos. E ele diz aqui que a própria sociedade é uma inteligência avançada. E na primeira parte que ele cita inteligência artificial nesse texto, ele diz que a IA dará às pessoas ferramentas para resolverem problemas difíceis e que isso nos ajudará a adicionar novas estruturas a esse andaime. O andaime que vai permitir que a gente avance como sociedade, coisas que a gente não poderia ter descoberto de forma sozinha. E ele diz ainda que a história do progresso continuará e que nossos filhos serão capazes de fazer coisas que não podemos. Então assim, o texto é bem longo, ele coloca várias coisas ali da opinião dele sobre isso, mas uma das partes mais interessantes é essa daqui. Bom, ele diz que uma forma de olhar para a história humana é que depois de milhares de anos de descobertas científicas e de progresso tecnológico, a gente descobriu uma forma de derreter a areia, adicionar algumas impurezas, organizá-las com precisão e criar então os chips de computador. E passando energia por eles, a gente conseguiu criar a inteligência artificial e que vai se tornar cada vez mais capaz. E ele diz que isso pode ser o fato mais consequente sobre toda a história até agora. E olhem só essa frase aqui. Ele diz que é possível que tenhamos uma superinteligência em alguns milhares de dias. Ele diz que pode levar mais tempo, mas que ele está confiante de que chegaremos lá. Então assim, 1000 dias, um pouco menos de 3 anos, é o prazo que o Sam Altman está dizendo que a gente vai alcançar uma superinteligência, que talvez a gente possa traduzir como uma AGI. Tem muita gente que diz que isso vai chegar bem antes, né? De que talvez o modelo Orion, que eles estão trabalhando em cima, já seja uma AGI, já seja uma inteligência geral artificial, que vai poder fazer tudo o que a gente já faz, só que de uma forma muito mais eficiente. E assim, se ele está escrevendo isso daqui, ele está colocando a reputação dele em jogo. Então ele não faria isso se ele não soubesse que seria possível isso acontecer. Então muito provavelmente se ele está escrevendo isso e publicando isso daqui é porque eles provavelmente já têm a AGI criada. Ou se eles não têm ainda criada, eles sabem exatamente como conseguir isso. Então no fundo esse texto aqui só prova que já existe uma AGI. Provavelmente o negócio já está criado. E a hora que isso for finalmente lançado, as pessoas vão olhar para trás, vão ler esse texto aqui e vão falar: nossa, como o cara era um gênio. Então ele está publicando esse texto para se beneficiar da reputação dele no futuro, porque ele já sabe que isso aqui é verdade. Então temos uma AGI. A AGI chegou. A era da inteligência. E ele coloca aqui: como chegaremos à porta do próximo salto de prosperidade? Em 3 palavras, o aprendizado profundo funcionou, que em inglês seria Deep Learning Worked. Ou em 15 palavras, o aprendizado profundo funcionou. Melhorou previsivelmente com a escala e dedicamos cada vez mais recursos a ele. Então todo esse avanço que a gente está vendo na IA é graças ao Deep Learning, que se tornou cada vez melhor, principalmente com o modelo Transformer criado pelo Google. E ele diz: é isso mesmo, a humanidade descobriu um algoritmo que poderia realmente, verdadeiramente aprender qualquer distribuição de dados, com um grau chocante de precisão. E quanto mais computação e dados disponíveis, melhor ele fica em ajudar as pessoas a resolver problemas difíceis. Mas ele diz que há muitos detalhes que ainda precisamos descobrir, mas que é um erro se distrair com qualquer desafio em particular. O aprendizado profundo funciona e resolveremos os problemas restantes. Só que também tem algumas coisas aqui meio sinistras que o Sam Altman escreveu aqui nesse post. Por exemplo, se quisermos colocar a IA nas mãos do maior número possível de pessoas,
Precisamos reduzir o custo de computação e torná-la abundante. Se não construirmos infraestrutura suficiente, a IA será um recurso muito limitado pelo qual guerras serão travadas e que se tornará principalmente uma ferramenta para pessoas ricas. Cara, esse termo aqui, né? Guerras serão travadas. É uma frase bem profunda, né? E que no fundo é verdade. As grandes potências aí do mundo estão correndo atrás de desenvolverem modelos de IA. E a gente sabe que muito disso vai ser usada para armamentos, para uso militar e também para controle da população, enfim. Então ele está dizendo aqui que se a IA não for divulgada, não estiver na mão de todo mundo, isso pode ser um grande risco. E ele diz aqui que, como vimos com outras tecnologias, também haverá desvantagens. Como, por exemplo, esperamos que essa tecnologia possa causar uma mudança significativa nos mercados de trabalho, boas e ruins, nos próximos anos. Mas a maioria dos empregos mudará mais lentamente do que a maioria das pessoas pensa. E não tenho medo de que ficaremos sem coisas para fazer, mesmo que não pareçam empregos de verdade para nós hoje. E aqui nesse último parágrafo ele cita exemplo de empregos que não existem mais, como o de um acendedor de lampiões. Que se um acendedor de lampiões pudesse ver o mundo hoje, ele pensaria que a prosperidade ao seu redor era inimaginável. E se pudéssemos avançar 100 anos a partir de hoje, a prosperidade ao nosso redor pareceria igualmente inimaginável. Então esse aí foi o texto que o Sam Altman publicou no blog dele, falando sobre a era da inteligência. Não, o marketing pessoal ali dele, né? Como CEO da OpenAI. Mas tem algumas coisas interessantes aí, né? Principalmente esse lance que provavelmente a gente vai atingir uma AGI, uma inteligência artificial que seja muito superior, e que provavelmente isso já existe, senão ele não ia estar falando isso daqui, e que isso pode ter um impacto nos empregos. Ele tá literalmente falando isso, que coisas boas vão acontecer, mas coisas ruins também vão acontecer. Bom, existem várias pessoas falando que uma das formas da gente contornar esse impacto negativo das IAs, principalmente no mercado de trabalho, seria o conceito chamado de renda básica universal. O pai da IA, o Geoffrey Hinton, falou que uma renda básica universal seria uma solução para o problema das IAs. Esse é um tema extremamente polêmico. Tem gente que é a favor, mas tem muita gente que é contra isso. Mas tem muitas personalidades do mundo da tecnologia que acreditam que isso é necessário. Vejam esse vídeo aqui, por exemplo. O que fazer sobre o desemprego em massa? Isso vai ser um enorme desafio social. E eu acho que, no final, teremos que ter algum tipo de renda básica universal. Não acho que vamos ter escolha. Renda básica universal. Renda básica universal. Acho que será necessário. Então isso significa que pessoas desempregadas serão pagas no mundo todo, sim? Porque não há empregos. Máquina, robô está assumindo. Isso é simplesmente. E quero deixar claro que essas não são coisas que eu acho que desejo que aconteçam. Essas são coisas que provavelmente acontecerão. E como se minha avaliação estiver correta e provavelmente acontecerão, então precisamos dizer o que vamos fazer sobre isso. E acho que algum tipo de renda básica universal vai ser necessária. Então o Elon Musk acredita que é necessário existir uma renda básica universal pra gente conseguir contornar esse problema. Pelo menos era isso que ele pensava alguns anos atrás, quando ele deu essa entrevista. E uma coisa interessante, indo agora para uma outra notícia, é que no Oregon, nos Estados Unidos, a população vai poder votar e decidir se vai existir uma nova taxa, um novo imposto, que será o maior programa de renda básica universal dos Estados Unidos. Então, basicamente, a população vai poder votar se um novo imposto vai ser implantado. Será um imposto de 3% nas empresas do Oregon, que tenham ali um total de vendas de 25 milhões, pelo menos. E esse valor vai ser dividido entre toda a população, entre todos os residentes do Oregon. Um valor de $1.600 por ano. Assim, é um valor bem pequeno, né? $1.600 por ano dá mais ou menos $133 por mês. Então não é uma coisa que vai causar um impacto absurdo. Mas vai ser interessante que, se isso aqui for aprovado, vai ser um grande experimento. Principalmente para um projeto muito maior, que seria uma renda básica universal, por causa dos avanços das IAs. E assim, muita gente acha que essa questão de renda básica universal é uma coisa de esquerda, né? Que seria uma coisa anticapitalista, a existência de uma renda básica universal. Mas no fundo não é bem assim, né? Na verdade, muitos economistas que defenderam a renda básica universal nem eram economistas de esquerda, digamos assim. Como, por exemplo, Milton Friedman, que foi um economista neoclássico da escola de Chicago. Ele defendia o que é conhecido como imposto de renda negativo, que dependendo de qual é a renda da pessoa, ela deveria receber dinheiro, receber um imposto negativo do que pagar impostos. E até economistas de outras escolas, né, como por exemplo a escola austríaca, que é uma escola muito mais alinhada para o livre mercado, por exemplo. O Friedrich Hayek, por exemplo, no livro The Constitution of Liberty, comenta que talvez fosse interessante garantir uma renda mínima para prevenir a pobreza extrema, mas que isso deveria acontecer com cuidado, para evitar que o governo se tornasse maior. Só que esse tema da renda básica universal é realmente controverso.
Porque muita gente aponta que o próprio mercado se autorregularia, porque se agora existem IAs criando coisas, robôs nas fábricas, enfim, as pessoas perderiam o emprego, só que os produtos se tornariam mais baratos. É o que, por exemplo, Bill Gates comenta nesse vídeo aqui. No longo prazo, as pessoas não vão precisar trabalhar tanto, sabe? Conforme passarmos desses 10 anos, o trabalho não será tão importante. E você sabe, acho que isso é basicamente uma coisa boa. E algo que também vai de encontro com o que o CEO do Google, o Sundar Pichai, comentou nesse outro vídeo aqui, de que os modelos de IA estão ficando cada vez mais baratos. Já estamos vendo os custos diminuírem. Então, se você olhar para o custo por token dos nossos modelos principais nos últimos 18 meses, o que antes custava $4 por milhão de tokens, agora custa apenas 13 centavos. E essa tendência vai continuar. Você terá inteligência, assim como o ar, muito barata para ser medida. Então assim, imagina que a gente tem, sei lá, uma fábrica aqui. A gente tem uma fábrica que tinha um monte de gente que trabalhava nessa fábrica. Só que gradativamente as pessoas são substituídas por robôs ou por IAs. Então essa fábrica começa a depender cada vez menos de pessoas pro funcionamento dela. Só que ao mesmo tempo a gente sabe que a sociedade funciona num formato de pirâmide, né? No sentido de que tem algumas pessoas que estão no topo, né, aquele 1% da população que controla boa parte da renda do mundo. E que normalmente as grandes indústrias e grandes empresas, bom, o dinheiro vai para essas pessoas, os mais ricos, né? Daí a gente tem uma outra parte da sociedade, que eu vou chutar aqui o valor de mais ou menos 10%, mas aqui apenas valores ilustrativos, que sei lá, são pessoas muito ricas, não fazem parte do 1%, mas que grande parte da renda dessas pessoas vem do trabalho, mas também vem da renda passiva. Daí a gente tem uma outra parte aqui da sociedade, sei lá, vou chutar aqui 30%, que são pessoas que possuem empregos não substituíveis, pessoas com cargos realmente importantes e que provavelmente não serão substituídos pelas IAs. E daí a gente teria o resto aqui embaixo, vamos chutar aqui uns 59% da população, com empregos substituíveis, enfim, empregos que as IAs poderiam dominar. Então assim, isso aqui é mais ou menos como a sociedade funciona, né? 1% da população, que normalmente são grandes empresários, enfim, recebem boa parte do dinheiro, são os que assumem mais riscos, mas eventualmente ganham mais. E esse dinheiro vai descendo nessa pirâmide, né? Pessoas aqui, esses 10% que recebem renda passiva, são prováveis acionistas das empresas do 1%. Depois esses 30% aqui do meio é o pessoal que tem os melhores empregos nessas grandes empresas. Claro que esse número aqui é apenas um exemplo, né? Talvez isso aqui seja bem menor do que 30%, mas são empregos que não serão substituídos por IA, provavelmente. E depois chega na grande maioria das pessoas, né? Que aqui a gente está usando o valor de exemplo, que seria 59%. Só que se as pessoas estão sendo substituídas por robôs aqui, as fábricas começarem a serem automatizadas, ou esses modelos de IA começarem a substituir as pessoas, bom, a grande maioria das pessoas que trabalham nessas fábricas ou nessas empresas pertencem a essa parte de baixo aqui da pirâmide. Então o que vai acontecer é que boa parte das pessoas que estão nessa parte de baixo da pirâmide vão começar a serem substituídas por IAs. E sei lá, se a gente pensar que essa fábrica aqui produz celulares, por exemplo. Bom, se essas pessoas aqui estão perdendo o emprego por causa das IAs, elas não vão ter dinheiro para comprar celulares. Consequentemente, elas não vão conseguir adquirir esses produtos. Então o consumo irá cair. Então muita gente diz que mesmo que os robôs aqui substituíssem as pessoas nas fábricas e nas empresas, esse efeito das pessoas não poderem consumir mais, né, não terem dinheiro para comprar os produtos, iria se autorregular, fazendo com que eventualmente o preço do celular caísse, já que a queda no consumo diminuiria os lucros do pessoal lá de cima, dos donos das fábricas. Então não necessariamente precisaria existir uma renda básica universal. O próprio mercado aqui iria se autorregular, iria atingir um novo equilíbrio. Enfim, é um tema polêmico, mas que cada vez mais a gente vai ouvir falar sobre isso. Só que no fundo isso é uma coisa muito boa, né, da gente poder estar podendo discutir isso. Porque a gente tá, sei lá, discutindo a divisão do bolo. A gente conseguiu criar uma inteligência artificial super avançada, que pode literalmente substituir todos os seres humanos e eles nunca mais precisarem trabalhar. Então discutir uma renda básica universal é a melhor coisa que poderia acontecer pra gente, né? A gente só tá discutindo como distribuir isso entre a sociedade. Só que a tecnologia, a parte mais difícil, a gente já alcançou. Ou se a gente não alcançou ainda, talvez aconteça ali dentro de 1000 dias, como o Sam Altman tá comentando ali. Mas assim, a OpenAI não tá só apenas criando novos modelos. Eles a princípio estão indo para esse mundo também de hardware, né? A gente viu aí recentemente várias empresas criando dispositivos, como o AI Pin ou Rabbit R1, ou também aquele com o nome de Friend, aquele pingente. Ou seja, dispositivos, hardwares que teriam uma IA dentro do negócio e que muitos já floparam, né? Esse AI Pin, por exemplo, o negócio, sei lá, deu completamente errado. Um monte de gente que comprou o dispositivo começou a devolver o negócio. Só que então a OpenAI agora vai estar trabalhando junto com o Johnny Ive, um dos criadores do iPhone. E assim, a princípio,
A empresa do Johnny Ive já recebeu 1 bilhão para fazer esse projeto, do fundo de investimento SoftBank, mas que atualmente o projeto tem apenas 10 funcionários, e que a empresa do Ive, conhecida como LoveFrom, está criando o design desse novo dispositivo, e que segundo o Johnny Ive e o Sam Altman, eles discutiram que a IA generativa tornou possível a criação de um novo dispositivo, porque a tecnologia poderia fazer mais pelos usuários do que um software tradicional, e que existem rumores aí que circularam de que provavelmente vai ser algo parecido com um iPhone, que vai ter uma tela sensível ao toque. Então provavelmente eles estão criando um novo celular. Essa é a grande verdade. Imagino que não será um dispositivo como o Rabbit R1 ou AI Pin, uma coisa completamente nova. Imagino que eles estão criando algo muito mais parecido com um iPhone, que tá todo mundo já acostumado, mas que tenha o ChatGPT ali de forma nativa. Que esses modelos consigam funcionar de uma forma muito melhor e mais integrada do que aplicativos de celular, né? Porque um dos argumentos contra isso daqui é dizer que, bom, tu pode usar já o aplicativo do ChatGPT num iPhone ou em qualquer outro celular. Então por que tu iria comprar um celular da OpenAI? Bom, mas basta eles oferecerem esse equipamento por um determinado preço, de forma que tu ganhe acesso vitalício ao ChatGPT, que muita gente compraria o negócio. Seria uma grande sacada fazer isso. Mas enfim, temas polêmicos, novidades desse mundo tecnológico, que fica cada dia mais estranho e fascinante ao mesmo tempo.